Seja muito bem-vindo à terceira aula do curso Construindo para Vender com Capital Inteligente. Eu sou Joyce Portes, engenheira civil e mentora de investidores e construtores que estão aprendendo a usar o capital de terceiros de forma estratégica para gerar lucro, escalar o patrimônio e transformar o conhecimento técnico em resultados reais. Esse curso foi construído para quem quer dominar o jogo da construção inteligente, aquele em que você não depende do seu dinheiro, mas da sua capacidade de estruturar e gerir o capital com segurança e propósito. Hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes e sensíveis desse módulo: como calcular e organizar a divisão de lucros entre você e os seus investidores. Bora? Bom, entendendo o papel do investidor e do construtor. Antes de entrar em números, é importante entender uma coisa: investidor e construtor são parceiros, não concorrentes e nem cliente. Todo mundo sai ganhando, ok? Bom, um coloca o capital, o outro coloca o conhecimento, a gestão, o risco e a execução. E é a junção dessas duas forças que gera o lucro. O erro mais comum é quando o construtor aceita o dinheiro do investidor sem uma estrutura clara de responsabilidades, metas e divisão de lucros. Isso gera insegurança, conflito e até perda de credibilidade. Tem que ser um jogo limpo, transparente, planejado e com contas claras, sempre. Por isso, a base de tudo é a organização financeira, clareza contratual e uma planilha muito bem estruturada. 2. O princípio da divisão justa. Risco versus retorno. A divisão de lucros deve refletir o equilíbrio entre risco e responsabilidade. Quem assume mais risco e executa mais etapas do processo precisa ter uma fatia maior desse lucro, uma fatia maior do bolo. O investidor participa com o capital financeiro. Você participa com projeto, gestão técnica, execução de obra, conhecimento do mercado e o tempo de dedicação. Por isso, o retorno não pode ser dividido igualmente. E isso tem que ser muito bem combinado, contratado e conversado para que não haja conflito. Precisa ser dividido proporcional à entrega e ao risco assumido de cada uma das partes. Ok? Em média, os modelos mais equilibrados do mercado funcionam assim: o investidor entra com 60% a 70% do lucro líquido. O construtor ou gestor entra com 30% a 40% do lucro líquido. Mas isso não é uma regra fixa. Depende da estrutura da operação, da origem do capital e a função que cada um exerce. O que importa é: tudo precisa estar calculado, documentado e transparente. 3. Como calcular o lucro líquido real? Vamos simplificar. O lucro líquido é o que sobra depois que você pega todos os custos diretos e indiretos da obra e paga tudo, ok? Exemplo: valor de venda do imóvel, 800 mil. Custo total da obra, documentação, projeto, impostos, aquisição do terreno, construção, 600 mil. Lucro bruto, 200 mil. 800 menos 600. Despesas administrativas, taxas bancárias, impostos sobre o lucro, 40 mil. Lucro líquido real, 160 mil reais. É sobre esse valor líquido que a divisão entre você e o investidor deve ser feita. Se o acordo for, por exemplo, 60% para o investidor e 40% para você, o resultado seria investidor 96 mil e você, que é o construtor ou o gestor da obra, 64 mil reais. Simples, transparente e justo. 4. O cálculo do retorno do investidor, o famoso ROI, que nós falamos nas aulas anteriores. O investidor precisa enxergar o retorno do capital aplicado de forma profissional. E é isso que dá credibilidade e segurança à parceria. O cálculo do ROI
retorno sobre o investimento é ROI, lucro líquido, dividido por capital investido vezes 100. É uma porcentagem, ok? Usando o mesmo exemplo anterior, lucro líquido 160 mil, investimento total 600 mil reais, ROI 160 mil reais dividido por 600 mil reais vezes 100. 26,6% foi o ROI. Se a obra durou 12 meses, o investidor teve 26,6% de retorno anual sobre o capital. Esse número é extremamente atrativo, já que supera de longe o rendimento de aplicações tradicionais e ainda é respaldado por um ativo real, o próprio imóvel. Quer segurança melhor que essa? É esse tipo de clareza que faz um investidor voltar a investir com você e replicar o processo. 5. O cálculo da rentabilidade, o RQI, retorno sobre o quadro imobiliário. Nós também falamos nas aulas anteriores e agora nós vamos explicar para você, ok? Agora o seu indicador como construtor é o RQI, retorno sobre o quadro imobiliário. Esse indicador mede quanto você consegue gerar de lucro sobre o total movimentado, mesmo sem colocar dinheiro próprio. No mesmo exemplo, você não colocou capital, mas recebeu 64 mil reais de lucro por uma obra de 600 mil reais. Seu RQI foi de 10,6 sobre o valor total da obra com capital de terceiros. Você lucrou livre sem colocar um centavo do seu bolso. Isso é o poder da alavancagem. Você cria lucro e patrimônio sem empatar o seu próprio dinheiro, apenas com conhecimento, método e gestão. 6. Forma de estruturar a divisão. Modelos práticos. Bora aprender? Existem várias formas de estruturar a divisão de lucros e você precisa escolher a que faz mais sentido para o seu modelo de negócio. Sociedade de propósito específico, SPE, é quando o construtor e o investidor criam uma empresa temporária só para aquele projeto. Literalmente um CNPJ para aquele projeto. Os lucros são divididos conforme o contrato social e a participação de cada um. Segundo modelo, Sociedade em Conta de Participação, SCP. Aqui, apenas o construtor aparece formalmente. O investidor é um sócio oculto, que recebe o lucro proporcional ao aporte do capital que ele investiu. É um modelo muito usado por quem quer descrição e segurança jurídica simplificada. Terceiro exemplo, contrato de participação com rentabilidade fixa mais bônus de lucro, onde o investidor recebe um percentual fixo garantido e um adicional variável conforme o lucro final. É ótimo para atrair novos parceiros porque oferece previsibilidade e potencial de ganho. Tem um fixo mais um percentual sobre lucro. Sétimo, como organizar a planilha de divisão de lucros? Toda negociação precisa estar acompanhada de planilha técnica e financeira detalhada. Essa planilha deve conter custo total estimado da obra, valor de venda projetado, percentual de lucro previsto, percentual de participação de cada parte, cronograma físico-financeiro, o quanto vai gastar em quanto tempo, simulação de ROI e RQI, distribuição de lucros e prazos de pagamento. Essa organização é o que transmite profissionalismo e confiança. Lembre-se, o investidor não investe só em obras, investe em pessoas e processos seguros. Em oitavo, cuidados jurídicos e boas práticas. A divisão de lucros deve estar formalizada em contrato, com cláusulas claras sobre percentual de participação, prazo de devolução do capital, forma de pagamento do lucro, responsabilidade de cada parte, política em caso de imprevistos, atrasos ou rescisão contratual. O ideal é que o contrato seja validado por um advogado especializado em operações imobiliárias, que detenha conhecimento e experiência no que está sendo apresentado. E sempre que possível, registre a parceria em cartório ou através de constituição de empresa. Transparência e formalidade protegem você, o investidor e o negócio. E nono,
segredo das parcerias duradouras. Tem que replicar o processo. Deu certo, a gente faz de novo. O segredo para manter investidores recorrentes é o resultado, comunicação e confiança. Mostre relatórios, fotos da obra, planilhas de desempenho e progresso financeiro. Tenha reuniões periódicas e apresente números reais. Quando o investidor vê clareza e retorno, ele reinveste. E é assim que você cria uma rede de parcerias estáveis e uma carteira de obras constante. No final, o verdadeiro crescimento não vem de grandes aportes milionários, mas de relações sólidas e resultados consistentes. Em décimo, conclusão e virada de chave. A construção inteligente é uma engrenagem. Você traz o conhecimento, o investidor traz o capital e juntos geram riqueza, oportunidade e propósito. Construir para vender com capital inteligente é mais do que um modelo de negócio. É uma forma de prosperar com ética, técnica e visão. Lembre-se dessa frase. O dinheiro pode ser de terceiros, mas o resultado é seu, fruto do seu método, da sua gestão e da sua visão. Nos próximos módulos, nós vamos aprofundar ainda mais a estrutura financeira, mostrando como captar, apresentar e organizar suas operações para atrair investidores e bancos com segurança. Eu sou Joyce Portes e a minha missão é te ajudar a construir o seu próximo nível, com técnica, propósito e capital inteligente.